é o que a gente mais torce. Exatamente. O quanto antes que com grande sucesso, né, Júlio? Olha, gente, 11 horas e 18 minutos. O ecossistema local de inovação do agronegócio, o Eliagro, encerra aí 2024, consolidado, né, como um marco para o fortalecimento da agropecuária aqui do nosso Rio Grande do Norte. Com iniciativas estratégicas que alcançaram mais de 100 municípios, o ecossistema fomenta inovação, sustentabilidade, crescimento econômico, né, para esse setor tão maravilhoso. E hoje, gente, vamos entender um pouquinho, né, como é que essa rede de apoio transformou o agronegócio potiguar, com a participação de Roberto Papa, tá conosco aqui, responsável pela governança do Eliagro. Seja muito bem-vindo, viu, Roberto? E o Eudes Varela também, que é produtor rural, vinculado ao projeto, que aí ele vai botar, ele traz a mão na massa, né, o Eudes, para contar pra gente como é que tudo isso acontece e como esse projeto é, sim, importantíssimo pro nosso Rio Grande do Norte. Meninos, sejam muito bem-vindos, prazer tê-los conosco nessa manhã de sexta-feira. Muito obrigado, Andressa, Júlio, prazer enorme estar aqui com vocês, enfim, e colocar, enfim, né, a face, enfim, de vocês, né, uma muito bela, diga-se de passagem. Muito obrigado. Não precisa falar sobre mim, não. Eu sei, a minha modéstia... Mas é sempre bom estar aqui com vocês, é um prazer. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar um pouquinho, né, dentro das cadeias produtivas sobre a cultura consorciada, que a meu ver, enfim, é o futuro do agro. Muito bacana. Roberto, para começar tudo aqui, a gente queria entender o que é o Eliagro, o que foi que motivou a criação desse projeto, e daqui a pouco a gente vai fazer uma avaliação sobre ele. Tá certo, Júlio e Andressa, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que de 13 essa sexta-feira não tem nada, porque... Pois é, de forma alguma. É uma grande sorte da minha vida. Eu amo a Jovem Pan, escuto desde adolescente. Estou muito honrado de estar aqui com vocês e mais honrado ainda de falar do ecossistema local de inovação. É o Eliagro, que nasceu como um sucessor de um programa chamado Agro Nordeste, Sim. que depois se transformou em Nordeste Mais Sustentável. E, na sequência, virou o ecossistema local de inovação, que faz o quê? Ele congrega as instituições, as empresas, as iniciativas públicas e privadas para transformar o agronegócio do Rio Grande do Norte com foco na inovação. Então, nós temos 5 eixos principais. Eu faço parte da governança, que é o guarda-chuva de todos, mas eu tenho sucessão no campo, eu tenho as políticas públicas, o acesso ao crédito, as cadeias produtivas, que o Eudes está envolvido, e a inovação e tecnologia. Para cada uma delas, a gente tem uma entrega. Esse projeto começou em 2024 e ao 2023, mas ao final de 2024 nós já temos muitas entregas para se comemorar. Um deles, por exemplo, Aqui Tem Sim, na parte de políticas públicas. O que é o Aqui Tem Sim? Sistema de inspeção municipal. Nosso estado tem 167 municípios, dos quais 100 aderiram a esse projeto. No primeiro ano? No primeiro ano, e muito rápido. E o que é bacana disso, Andressa, é que não é por força da legislação, porque embora a palavra seja governança, ou seja, políticas públicas, não por lei, foi por adesão. Sim. Vocês gostariam de ter no seu município um sistema de inspeção municipal que garantisse ao consumidor um produto de melhor qualidade, fiscalizado, inspecionado pelos seus munícipes, pela sua equipe técnica? Ah, Roberto, eu gostaria. Então, entra aqui no nosso grupo, a gente vai te preparar para isso. E na Festa do Boi a gente entregou a mais de 60 municípios o marco regulatório que eles mesmos criaram através disso. E o bacana disso, eu dizer que nós fizemos essa adesão por um sistema de gamificação. Gamificação? Muito Adoro bacana. Gamificação. É aí que a inovação entra, né, na história, Júlio, porque nós desafiávamos as equipes técnicas das prefeituras para cumprir etapas. Então você tem que publicar a sua lei, você tem que compor a sua equipe, e a cada item ele ganhava um ponto. Então sim, ele teve que ter uma legislação municipal em cada uma das cidades. Sim. Que bacana. E essa mesma surpresa que você tem, muitas equipes técnicas tiveram, que nem sequer isso sabiam. E é esse que é bacana, esse ecossistema local de inovação. Porque a gente traz a informação, a gente oferece a oportunidade deles se engajarem, de novo, de maneira voluntária. Sim. E aí a gente vai fortalecendo
a agricultura e a pecuária do nosso estado. Roberto, você falou sobre 5 eixos aí, a gente vai de tudo, desde a agricultura mais básica, familiar, mas também os grandes produtores que fazem a economia girar, e claro que a gente infelizmente não tem tempo para falar sobre tudo isso, mas na área de inovação, eu queria saber o que teve de diferencial nesses últimos anos e também, claro, eles também podem colaborar aqui com isso, o que teve de inovação assim, mais significativa para aumentar a produtividade ou qualidade do produto que é ofertado aqui pela agricultura do Rio Grande do Norte? Olha, historicamente o Brasil ele ampliou muito a sua produtividade, sem, no entanto, causar devastação no nosso ecossistema. Agora, ecossistema que eu me refiro é ecossistema natural mesmo. Sim. O que aconteceu? O Brasil cresceu em 10 vezes a sua produção, mantendo praticamente a mesma área nos últimos 30 anos. Aumentou a produtividade da área, não é? Exato. Como se fala? Por conta da tecnologia de produtores, da inovação, da produção. Mas eu destacaria, respondendo objetivamente sua pergunta, a fase mais recente que nós estamos vivendo agora na inovação e tecnologia da agricultura é a substituição dos produtos químicos pelos bioinsumos. Finalmente, o nosso agronegócio virou a chave e isso está muito forte, o Brasil está muito forte nisso e o estado do Rio Grande do Norte também. Então não é somente a produtividade, é também a qualidade do combate entomológico, de você não usar tanto pesticida e tanto produto químico. O que o produtor faz? Ao invés de usar, principalmente o nosso produtor aqui de frutas da região de Mossoró, ali de Apodi, eles protegem os seus cultivos com barreiras de tecido ou de tela que evita que os insetos se instalem. Barreira física mesmo, né? Barreira física. E, na sequência, a barreira biológica, o controle biológico. Então ele substitui o produto químico por insetos predadores, que pegam os insetos que são prejudiciais. Sim. E agora, mais recentemente, o bioinsumo, que através da substituição do fertilizante químico, ele coloca nutrientes naturais no solo, através da fertirrigação, e aquilo cria uma massa de um bioma muito vivo, e aquilo fortalece o solo, fortalece a planta e fortalece o consumidor, e até que vai ter um talvez, produto. né? Exatamente. E isso tem sido difundido dentro do do L Agro, viu? Porque eu já tô com muita intimidade do L, só do L é complicado. Mas isso tem sido difundido dentro do L Agro, porque a gente sabe que apesar de ser uma tecnologia natural e, teoricamente, pelo que o senhor falou, ter uma possibilidade até mais econômica de se fazer esse combate às pestes, às pragas, perdão, isso tem essa difusão no interior do estado, principalmente para os pequenos produtores. A gente sabe que os grandes produtores aqui, como Eudes, têm uma capacidade maior, mas os pequenos produtores, eles têm acesso a esse tipo de tecnologia também? Essa é a nossa missão. Essa é exatamente a nossa missão. Esse que é o desafio. Esse que é o desafio. Esse que eu estou super feliz de ter perguntado isso, porque é para isso que estamos. Para dizer ao pequeno, ao médio, ao grande produtor que é possível, que é possível, o que estamos fazendo, sabe? E quem nos apoia? Caixa Econômica, Banco do Nordeste, que são grandes participantes do ELI, e também chamou com intimidade, mas você tem intimidade, eu que não tenho. Então eles oferecem crédito para que isso seja possível. Sebrae, Senar, Sebrae apoiando o empreendedorismo, Senar apoiando com a difusão dessas técnicas. E outros órgãos também que estão conosco, são muitos, tá? Não vou tentar falar todos porque senão vou esquecer alguns. Sem problema. Não quero magoar ninguém, porque o que eu posso dizer é que todos que estão conosco colaboraram muito, de uma forma muito efetiva, para que a gente conseguisse fechar aqui 2024 com um quadro de entregas bem interessante. E para 2025 eu tenho uma novidade, mas aí... Segura um pouquinho. Fala já disso. Vamos chamar o Eudes aqui para nossa conversa, porque eu acho que o Eudes representa justamente já tudo isso sendo colocado em prática, né? Então eu quero saber de você, Eudes, como é que o L Agro fez a diferença ali, né? Eu sei que já você foi um dos voluntários, né? Porque como o Roberto colocou, né, a grande maioria, né, chegou ali, não, eu quero fazer parte de tudo isso. Com certeza. E como é que foi esse momento? Na realidade, enfim, a participação da VIV Agro veio justamente dentro da cadeias produtivas, que é um do tópico do L Agro. Tá? E partindo de uma simples premissa, o seguinte, né, ele colocou
enfim, esse ganho de produtividade. Então, vou explicar rapidamente a vocês como que a gente consegue produtividade. O que eu preciso da produtividade é igual em todos os tipos em tempos de negócio. Enfim, é fazer, tá certo? Enfim, a máxima produção possível, tá certo? Dentro de uma determinada estrutura e, se possível, aproveitar certas sinergias, certo leverage, para você reduzir o custo também. Ou seja, é produzir mais com custo menor. Esse é o ganho real da produtividade, que em parte explica essa desproporcionalidade que você tem um crescimento orgânico da área cultivável e você tem um crescimento exponencial, enfim, do resultado PA e dos PG produtos. aqui, né? PA e PG, exatamente. Você tem uma coisa orgânica. Então, e o Brasil, por isso o Brasil já é, enfim, né, o celeiro em termos da parte do mundo, o maior possível das reservas. Então você tem que ver a conjuntura que é onde a gente está. Eu vou falar um pouquinho da conjuntura da localização privilegiada do Rio Grande do Norte, que se insere dentro desse panorama brasileiro. Né? Então nós temos 12% da reserva de água doce do mundo. Né? Temos a maior área cultivável do mundo. Né? Você tem, enfim, países que teriam a mesma extensão, né? Mas estão totalmente tomados, que seria a parte que temos dos Estados Unidos. Né? Então você, enfim, com todo esse tipo de termos de ambiente, isso gera, da nossa parte, né, cada vez buscar soluções inovativas que a gente possa, de fato, fazer o exercício prático de tudo que o Roberto acabou de colocar. Né? A começar, ele falou da parte de tempo dos insumos. Né? Nós temos uma biofábrica, né? Temos um sistema de irrigação. Na realidade, enfim, a fazenda, na Sensa 4, ela tem, né, para cana, sistema de irrigação por pivô rebocável. Temos, né, a parte do mamão, seria a fita de gotejamento, e para a parte do maracujá e do coco, enfim, os micros aspersores. Ou seja, para cada fruto requer uma determinada demanda, enfim, hídrica para colocar. E do solo, a mesma coisa com relação à nutrição, você tem que ver. A demanda hídrica nada subsiste. Né? Nós temos 2.000 horas ano de sol. Isso é um patrimônio que ninguém tem. Ninguém tem. E então, o clima aqui do Rio Grande do Norte? Porque dizem que quando você está atuando na fruticultura irrigada, a oscilação de pluviométrica também atrapalha bastante. Muito, mais atrapalha do que colabora. Mas aí quem insere, veja só, a parte tempo do Rio Grande do Norte, se vocês forem ver, né, a variação de temperatura do Rio Grande do Norte, enfim, é bastante constante. Você não vê como lá, temos lá, por exemplo, o tema do Rio. A gente só tem verão, um dia de 40 graus e uma noite de 20 graus. Então, uma variação térmica de 20% ou de 100%. Você não tem. Isso para fruta, enfim, é mortal. Né? Então você tem um panorama, enfim, disso. Nós estamos próximos da parte do litoral. Você não tem risco extremo aqui, né, na parte do Nordeste. Então todos esses fatores, enfim, levam, enfim, a habilitar o estado do Rio Grande do Norte, né, a ser uma potência, enfim, agrícola. Você tem elementos disso, você tem a parte agrícola famosa lá da parte de Mossoró, que já é a maior exportadora de melão, e tem, enfim, né, outras oportunidades, mas nesse esforço de crescimento tem que vir todos. Né? E depois eu vou falar no finalzinho sobre a agricultura familiar, né, que seria em termos da parte da criação, né, de renda, enfim, para o produtor familiar, né, que justamente consiste em dar receita. Eu queria falar sobre isso. Você citou a fruticultura aqui na região oeste do estado, que já é mais histórica, né? Há mais tempo a gente tinha, e eu não tinha tanta notícia da fruticultura, sendo aqui na região do Mato Grande, aqui no litoral, acredito que tenha crescido bastante nos últimos tempos. Eu queria saber o que foi que atentou os olhos dos produtores virem para cá, para a produção maior, porque você está falando sobre coco, aqui também maracujá, mamão, e o que trouxe para cá? É a qualidade do solo? É o clima dessa região mais litorânea aqui? O que fez com que os olhos saíssem um pouco lá do oeste, de Açu, e viessem aqui também um pouco mais para perto, para a região do Mato Grande? Justamente, veja bem, na parte lá já tem um esgotamento. Enfim, aqui é uma área, enfim, em tese, enfim, virgem essa nossa área em termos de litoral, na parte de tempo da fruticultura. Né? O que leva a isso, enfim, é justamente as condições que são oferecidas. Eu não diria nem da parte de tempo do solo, que o solo, em via de regra, lá na fazenda, ele é muito arenoso. Mas aí que está o bom do plantio. Na medida que você vai plantando, né, você vai, enfim, fazendo a impermeabilidade do solo através da matéria de tema orgânico. Ou seja, cada cultivo, cada expansão,
que você faz, entende? Você deixa um benefício Pra mesmo próxima. depois da colheita para a próxima. Então é você fazer toda essa sequência, enfim, né? Que isso tem que partir de um planejamento muito grande, né? Eu vou aqui em homenagem até de quem partiu há um ano atrás, acho que foi 29 de novembro de 23, um grande pensador americano, ex-secretário de Estado, que era o Henry Kissinger. Ele falava uma coisa que sempre me colocou, me orientou na vida de empresário. Ele falou simplesmente o seguinte: para quem não sabe para onde vai, todos os lugares levam caminho nenhum. Isso. Entendeu? Então você tem que ter, enfim, um planejamento. E eu vou te falar agora um pouquinho da VV. O que nos diferencia? Primeiro, a gente planeja muito, começando com todas as licenças, né? Então, se não tiver licença, a gente não começa. Aqui o pessoal planta e depois vai atrás de correr atrás da parte da licença. E também vão plantando de acordo com a demanda. O preço está alto, vou plantar agora. Não pegam o preço médio. Mas também. olha, você tem que estudar, veja só, toda variação a partir de insumo é basicamente um senoide. Tem alto vale, e vale. Então você tem que botar, enfim, o preço, alocar seu preço médio, a sua estrutura de custo ao preço médio. Então tem meses que você vai ter um maior ganho, tem meses que você vai ter um menor ganho. Mas se você está no tema do médio, ele se autocompensa, enfim, e o seu resultado anual fica preservado. Então, falando agora em termos de inovação, ele falou, enfim, da parte da fertirrigação. Toda a nossa nutrição é por fertirrigação nesses sistemas diferenciados de irrigação que eu falei para você. Dependendo da cultura. Né? Porque cada cultura tem a sua demanda nutricional e hídrica. Vou colocar um exemplo para vocês aqui que é surpreendente. Lá na fazenda a gente tem, enfim, no entorno basicamente de 5.400 pés de cubo. E cada um deles demanda, entendeu? 300 litros de água por dia. Nossa. Agora ele tem um padrão, enfim, é um coco, enfim, muito grande. Ele tem robusto. Robusto. Dá para ser vendido a uns 15 reais lá no Rio de Janeiro, né? Com certeza. Acho que é mais, viu? Mais. Com certeza, porque ele tem, basicamente, ela com falando em termos de água de coco, o produto não coco, aí tem uma água de coco, né? Ela, enfim, tem um rendimento, né, que você com 2 litros, 2 cocos, você faz mais até de um pouquinho mais do que um litro de água de coco. Então, como a gente busca a venda da água de coco, não do coco, enfim, a gente está sempre gerando cocos maiores. Sim. Mas para gerar cocos maiores, você tem que fazer, enfim, uma carga. Uma hiperidratação do coquê. Que no nosso caso é esterco bovino, né? Geralmente isso poderia ser também da parte de galinha, mas é mais utilizado o esterco bovino de confinamento para não ter alguma matéria que venha, enfim, no esterco, que tenha sido aplicado alguma, enfim, herbicida, alguma coisa, que aí você mata a sua planta. Sim, com certeza. Em vez de nutrir. Então tem todos esses cuidados. A cadeia de fornecimento é muito, muito importante. Não existe, enfim, corrente mais forte que seu elo mais fraco. Então você tem que chegar e, enfim, desenvolver fornecedores e temos que colocar. Sim. Então nós temos, no caso do solo, a gente tem a nossa biofábrica lá na fazenda. E nós fazemos a irrigação toda, a nutrição toda por fertirrigação, em várias casas diferentes. A reserva hídrica é de dentro da Profazenda ou botamos, ele falou da cobertura, né? Enfim, botamos uma alcha, uma alcha que é vamos colocar assim, um plástico, enfim, que você bota, né? E a gente usa o quê? O consórcio, né? Que é onde eu quero chegar, a raiz da produtividade. A cada linha, na entrelinha do maracujá, que são colocados em espaldadeira, o maracujá é uma trepadeira por excelência, para vocês terem ideia, o maracujá cresce 7 centímetros por dia. Então ele se espalha, ele vai rapidamente, rapidamente, né? Então você bota o maracujá, enfim, as linhas, e no meio deles a gente coloca o quê? O coco. Sim. Né? Como o tempo entre, enfim, o semeio. Mas as duas culturas assim, lado a lado? Lado a lado. Porque o trato do solo é semelhante para ambas as culturas? Na hora que você aduba, na hora que você aduba o maracujá,
você também está adubando, enfim, não é porque ele tem um sistema radicular. Mas isso aí, esse tipo de tecnologia, que é uma tecnologia, assim, eu não sei se é tecnologia que se fala, mas esse tipo de prática é difundida entre o pessoal que está participando do L-Agro, Roberto? Como é que isso é repassado? Olha, você que está aqui plantando, eu não sei se dá para outras culturas além da fruticultura, se você pode tratar também do pessoal que está com milho, com feijão, se pode fazer esse tipo de coisa. Como é que é difundido esse tipo de conhecimento para o pessoal que faz parte do grupo? Então, conforme a gente disse anteriormente, esse é o nosso desafio. Fazer com que isso chegue às mãos e que todos os produtores consigam observar. Eu gostei da fala do Eudes no início, que ele disse assim, por exemplo, nós começamos com todas as certificações. Então isso é um grande ponto, porque tem produtor que sequer tem carteira de identidade. Assim, para ele é um desafio tirar um documento desse. Uma outorga d'água, né? Quanto mais uma outorga d'água, uma licença ambiental. Então o que o L-Agro A parte burocrática, né, que a gente chama, que ela é sempre muito complicada, né? Muito o pequeno, principalmente o pequeno. Sim. Então o que o L-Agro traz? Ele traz as instituições para perto desses produtores e promove um acesso ao crédito, promove um acesso a essas dificuldades burocráticas, com foco em inovação, tá? Porque isso também é inovação. Não, né? com certeza. Puxa vida, a gente trazer a facilidade para eles trabalharem dentro do campo, e isso já traz também um dos eixos, que é a sucessão no campo, que é manter os nossos agricultores no setor produtivo. Trocar a enxada deles, que em nada atrai um jovem, sua sucessão vai ser trabalhar numa enxada. Não, você vai trabalhar com drone, você vai trabalhar com tecnologia, você vai trabalhar com inovação, você vai ter lucro com o seu empreendimento. Então isso faz... É toda essa parte de inovação. Uma dúvida que eu tenho, Roberto, assim, todos nós aqui somos potiguaras, a gente sabe como é que é a atuação do poder público. Eu queria saber se essa atitude, a ação que o L-Agro tem tomado, também não é muito por falta de uma ação de políticas públicas dos órgãos que deveriam fazer isso. Eu cito aqui, nominalmente, a Emater, que deveria ter um trabalho também nisso, nessa difusão de produtividade, na difusão também de práticas que têm dado certo para os pequenos produtores. O L-Agro surge também por causa dessa lacuna, desse vácuo deixado pelo poder público? Eu sei que a pergunta é complicada para você, porque tem uma parceria também, mas é uma crítica que tem que se fazer. O L-Agro integra, essa é a palavra. E a Emater, diga-se de passagem, um excelente parceiro, também faz parte do L-Agro, e nos ajuda a difundir as tecnologias que a gente tem desenvolvido. Então, Júlio, eu acho que a palavra certa para isso é integração, trazer as pessoas para perto, e ao mesmo tempo que a gente cobre algumas lacunas, a gente evita sombreamento, né? Sim. Porque às vezes o Ministério da Agricultura está atuando numa área em que a Secretaria Estadual também está, então vamos dividir aí as tarefas para cada um poder dar a sua contribuição. E o meu sonho, eu acho que ainda é um sonho, mas isso vai acontecer um dia, é fazer o momento da inovação, é o tic-tac da inovação. É o transporte, a indústria, o comércio, o turismo, a agricultura e a saúde trabalhando juntos dentro do ambiente, do ecossistema local de inovação. Eu já começo a inovar a saúde, né? Porque para encaixar no tic-tac, saúde tem que escrever com C cedilha. Ou eu poderia convidar, através aqui da Jovem Pan, o setor de comunicação também para estar junto. Imaginem vocês se, por exemplo, o Uber, que representa o transporte, ao invés de oferecer sonho de valsa, ele oferecer biscoitos de Caicó para o seu passageiro. Ao chegar no hotel, ao invés de você consumir sabonete Palmolive lá na necessaire que eles explicam para a gente, se tivesse um sabonetinho do Alecrim feito lá, com essências locais. Se a nossa indústria substituísse o plástico pela fibra do sisal, o Estado é um grande produtor, né? né? Coisa maravilhosa. Então, eu acho que integrando esses setores, Júlia e Andresa, nós vamos dar um avanço. E essa ideia ela surge justamente do sucesso que houve
no Eliagro. Quando nós começamos a conversar com o governo, com a iniciativa privada, com os produtores, com os órgãos que concedem as licenças, os créditos, nós alcançamos bons resultados e estamos difundindo isso. E eu gostaria que isso fosse ampliado para todos os setores. Esse por enquanto é um sonho, mas... Mas tem que sonhar. Eu disse que ia acrescentar, né? Não, mas é só pegando então o gancho, mas a sua avaliação, a sua percepção está extremamente correta. Né? Eu acho, enfim, né? Que está espaço ainda, enfim, na busca da integração, tem que participar a Embrapa, Embrapa também, pode, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. E a Conab, eu vou dizer como, entendeu? Então, né, essa lacuna que existe, né, ela poderia beneficiar muito mais, enfim, o produtor rural e principalmente o produtor familiar, que é a base. Né? Nós temos hoje no Brasil, né, a gente tem aqui globalmente, né, são quase 500 milhões, enfim, né, de produtores familiares, não, em termos da parte de tempo do mundo, não, aqui no Brasil, enfim, o produtor familiar é o grande responsável por quê? Para a produção em termos de frutos saudáveis, ou seja, o fruto que a gente efetivamente, enfim, consome, né? E poderiam fazer bem mais, mas aí esbarram, enfim, na dificuldade da parte de tempo do financiamento. Então essa é uma coisa. Uma outra, enfim, voltando para a cultura consorciada, né? O banco, embora a gente vive no mundo tridimensional, concorda? Com certeza. Mas os bancos, enfim, para eles é que nem o Olavo Carvalho, a terra é plana. Porque eles não enxergam nada, enfim. Então eles só veem, pelo hábito do geomapa no tempo, enfim, da monocultura da cana, enfim, então eles fazem o controle, enfim, dos financiamentos por coordenadas, enfim, né? Coordenadas georreferenciadas, enfim, as geodésicas. E eles não permitem, enfim, uma superposição na geodésica, né? Porque naquele tempo a pessoa poderia chegar... Uma superposição em vez de ser só cana, serem outras coisas? Exatamente. Primeiro que ele, enfim, para coibir, enfim, que naquele tempo, muito tempo atrás, entendeu? Ainda tempo do IA, se fizesse, tinha, enfim, né? Era entre safra, que hoje a gente vai, enfim, na parte de tempo do custeio, era entre safra. E na entre safra, enfim, tinha muitos produtores que, em função da necessidade de giro, que era em termos de fosse suficiente, chegaram a ter casos de, na mesma área, eles financiaram 2 vezes. Então, eles instituíram o geomapa para justamente não existir essa superposição e pagar, enfim, 2 vezes. Então, essa distorção veio, enfim, no sistema e não houve por parte da Sicor, né, que é do Bacen, porque, veja só, né, os bancos, eles são repassadores de recursos, enfim, que são homologados pelo Sicor, não, enfim, e depois vai ser passado e vai ser inserido dentro do Plano Safra, que é definido o volume, não, pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. Né? E é o Conselho, então, começa do Conselho, se espraia para os órgãos reguladores do Banco Central e depois vai para os bancos que são meramente agentes financeiros daquela parte daquele dinheiro. Hoje, pela escassez em termos de recursos, os bancos já estão atuando muito, enfim, com títulos deles, os LCAs, as letras, enfim, de crédito do agronegócio. Né? Então, existe essa dificuldade, você tem, né, que tem um cadastro muito bom, muito regulamentado e tudo mais, porque os bancos exigem todas essas licenças, e eles estão corretos de exigir. Claro. Aí você tem aqui, no caso específico do Estado, o IDEMA que passou 1 ano de greve. Para fazer esse tipo aí de fica regularização. No meu entendimento, não quero ser muito crítico em relação a isso, né? O produtor rural não pode ficar à mercê, enfim, né, de uma diretriz política. Não pode existir política em negócio nenhum. E o Banco Eliagro é apolítico, né? Apesar de ter órgãos... É apolítico, mas eu falo no sentido, né, de... Né, de esses recursos realmente fluírem na rapidez que precisa. Um outro detalhe também seria, Júlio, que a planta não pode esperar. Tem o tempo de cultivo dentro. Claro. Enfim, tem o tipo, enfim, de você, né, fazer o seu semeio na época, enfim, quando a mudazinha estiver mais jovem
mais em tempo crescido, de precisar uma demanda maior, enfim, porque não tem tempo para burocracia, todos né? esses sistemas de irrigação que a gente tem, né, eles, enfim, né, nenhum deles supera, evidentemente, enfim, né, a qualidade e a intensidade que São Pedro manda. Né? Então, esse aí é o principal. E São Pedro teve um tempo de greve aqui também, né? Também teve uma greve aqui, bem 10 anos. Mas a gente está agora, pelo menos, com reserva hídrica por boa parte do interior. E a gente está falando aqui, rapidamente, pessoal, que a gente não pode se alongar muito, já está quase chegando até o fim do programa como um todo. A gente ainda tem que fazer um intervalo. A gente faz logo o intervalo e volta depois. Vamos fazer então? Vamos fazer, a gente volta pra gente continuar conversando aqui, tanto com o Roberto quanto com o Eudes, né? E eu já tô na curiosidade aqui também de saber os planos para 2025. A gente vai, né, trazer ali mais alguma inovação e etc. E quero saber também se o Eudes já tá junto desta inovação, né, junto com o Eliagro. Portanto, gente, vamos fazer aqui rapidamente o nosso intervalo ligado nas cidades e de volta para nossa conversa aqui com o Roberto Parpa, com o Eudes Varela. E a gente já quer saber, vou começar com o Roberto aqui. 2025 já está aí, né, Roberto? Teremos o quê? O que aqui a gente pode esperar aí do Eliagro para 2025? Ansiosos para que esse ano chegue, que eu acho que vai ser um ano de muito sucesso para o Eliagro. Estivemos reunidos na semana passada na Casa da Indústria, aí eu já começo a ver o meu sonho se materializar. Olha a agricultura conversando com a indústria na Casa da Indústria, e ali estavam presentes a UERN, a Conab, a UFERSA, mais atores que estão na mesma página pensando em inovação. E para o ano que chega, nós temos o fortalecimento da comercialização das compras governamentais pela Conab, e para que o agricultor tenha acesso a isso, ele vai precisar do SEBRAE e do SENAR para fazer com que essa tecnologia chegue, esse acesso chegue, da Emater também. O BNB e a Caixa Econômica Federal estão fazendo um trabalho muito importante no sentido de permitir o acesso a novas linhas de crédito, já estão falando de ampliação do seguro rural. Tudo isso, gente, tudo isso brotou desse escritório local de inovação que nós criamos. O Ministério da Agricultura fortalece o lançamento no estado do Plano ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, oferecendo agora uma linha de crédito especial para quem adotar as boas práticas de cultivo. Mas como chegar a essa linha de crédito, Roberto? Que muitas vezes falta informação ao pequeno, principalmente ao pequeno, para conseguir acesso a essa linha de crédito e até para se adequar aos critérios que são muitas vezes determinados, né? Como é que chega para eles tanto o esclarecimento sobre essa necessidade e a possibilidade de ter esse crédito? Eu tenho uma ideia para fazer chegar. Vamos colocar o setor de comunicação dentro do Eliagro? Pois é, né? O que vocês acham? Eu acho sensacional. A rede de comunicação do Estado, não só a Jovem Pan, mas todos os outros. Eu acho que a rádio chega muito bem, principalmente ao pequeno, né? Ele gosta de ouvir rádio, ele tem essa tradição. Eu acho que nós precisamos fazer, eu gosto da sua pergunta, porque às vezes a gente tem, né, esse produto, e as pessoas não conhecem. Nem sequer conhecem. Ou às vezes até, e isso eu fiquei muito feliz com aquela adesão das 100 prefeituras que eu conversei com vocês, porque às vezes até eles têm medo de chegar. Poxa vida, se eu pensar em um sistema de inspeção municipal, será que eu não vou prejudicar a dinâmica do comércio local? Porque é uma prática secular. Sim, e é uma preocupação muito justa. Regular, clandestino, né, Júlio, que a gente tem que explicar para eles. É importante que o nosso agricultor que esteja nos assistindo, nos ouvindo agora, que a inovação em termos de sair da clandestinidade abre inúmeros mercados para eles. Por exemplo, nós temos o CISB instalado no ano de 2020 aqui no estado, que permitiu que o nosso produto fosse comercializado, ao invés somente aqui nos municípios do estado, em todo o território nacional. E eu garanto para vocês que tem muita gente de Brasília, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que é doido para consumir um queijo de Caicó e até então não podia porque não tinha o sistema de comercialização permitido, né? Então, dentro do plano da governança, de novo, a palavra-chave para vencer esse desafio é integrar. Chamar as redes de comunicação para nos ajudar a comunicar isso. Claro, é importante. Chamar a indústria para
contar com os produtos locais ao invés de outros estados. Não que a gente vai deixar de ser um importador. Não, vamos trabalhar com tudo. Claro. Vamos consumir sonho de valsa, mas vamos consumir também privilegiar o local a bolachinha de caicó, que são produtos bons. São produtos que todo mundo tem interesse em consumir. Com certeza, Roberto. E a gente está falando sobre a facilitação na produção, também incremento na tecnologia, mas a ponta final, como é que o L-Agro se atua na colaboração para que esse produtor tenha o escoamento da sua produção? Porque a gente sabe que aqui no Rio Grande do Norte é polo, por exemplo, de batata doce, né, que vende bastante aqui na região de Touros, o próprio coco também, outras culturas também, camarão, fruticultura irrigada, enfim, várias coisas. Mas como fazer com que o pequeno produtor não tenha aquele medo? Olha, eu tenho aqui, eu produzo, mas será que eu vou perder isso? Porque é um medo que todo mundo tem. Gastei meu dinheiro, será que eu não vou conseguir? O L-Agro atua também nessa faixa, colaborando para o escoamento dessa produção? Olha, nós temos uma plataforma que foi desenvolvida há um tempo e funciona, eu acho que funciona bacana nesse exemplo que você deu. Fico até feliz de você ter perguntado. Nós criamos uma plataforma que comunica o pequeno produtor com as grandes redes de supermercado. Eu não estou falando de cesta de produtos, não. Estou dizendo assim, não, é uma cestinha para você, uma cesta de horta, não. Na inauguração desse projeto, que se chamou ProRace, nós fizemos só no demo, nós movimentamos 70 toneladas de banana da região de Açu direto para a grande rede de consumo aqui do Rio Grande do Norte. Grandes lojas, os varejistas mesmo. O que eu preciso para isso? Primeiro que eles estejam certificados. Uma rede dessa não compra nada que não seja legalizado. Preciso também que eles tenham um padrão de qualidade. E aí eu volto a falar daquela situação de integração. Se você vestiu a camisa do L-Agro, suponha que a gente adote essa camisa listada aqui para o L-Agro, se esse produtor está dentro do espírito do L-Agro, você sabe que você vai estar comprando um produto certificado e seguro para o consumidor. Se a rede de supermercado está vestindo essa camisa, é porque ela está oferecendo um preço justo pago ao produtor, que é muito importante também. Claro. Porque às vezes o comprador ele sufoca o produtor e isso tem sido motivo de muita desvantagem nessa relação, né, nessa relação comercial. Para você precisar de volume para ter o mínimo lucro, né? E muitas vezes o pequeno produtor não tem essa possibilidade. Exatamente. Então ele tem várias pessoas que ele compra, então às vezes ele escolhe, sacrifica. E essa integração é o que nos fortalece. E é interessante, eu queria destacar aqui, como essas redes elas têm interesse, sabe? Em ter bons fornecedores que sejam constantes e que ofereçam produtos de boa qualidade. Claro. Há um ganha-ganha. Uma consociação, eu não sei se é essa palavra, a gente estava conversando até com um produtor aqui, Pedro Henrique Brandão, que se tratava também de uma espécie de cooperativa, se juntar, olha, eu não sou um grande produtor, eu não sou gigantesco, mas eu juntando aqui com 5 colegas produtores, eu posso suprir a demanda de grandes redes. Sim. Esse tipo de discussão também está acontecendo? Está inserido no contexto do L-Agro. Espetáculo. Criar uma massa só crítica, na comercialização, né? Suficiente para você pegar um leverage entre todos. Exatamente. Não só na comercialização, como na aquisição de insumos, né? Sim, também barateando o custo para produzir. Mas todo mundo junto, né? Aí você tem o espaço, por exemplo, da garantia de preço, enfim, né? Quem é isso? A Conab. Entendeu? Que está conosco, né? Que está conosco. Conab, Está com o L-Agro. Está no L-Agro. A Embrapa é a inteligência, a Conab é a sobrevivência, né? Vamos colocar em termos dessa forma, né? E os bancos atuam como gerente financeiro. O que precisa ter, enfim, é justamente o engajamento de todos, enfim, né? E uma pauta, cronograma, eu só acredito naquilo que você planeja, executa e faz o PDCA, ou você ficar fazendo e ter um acompanhamento, né? Porque e também não botaria uma coisa de uma forma inicialmente muito abrangente, enfim, porque você perderia foco. Né? Então, enfim, estratificar isso, Roberto, a minha sugestão, no caso da cultura consorciada, enfim, né? Em 4, no máximo, enfim, 5 objetivos a serem cumpridos, né? Obviamente depois eles são itens atualizados, né? E que eu destacaria mais na cultura consorciada é o ganho de produtividade. Você colocou aí, com muita razão, mas né, como é que fica a nutrição? Né? Se você nutrir bem a planta, né, de forma correta, né, uma não vai, enfim, roubar a nutrição, enfim, da outra, né? O que precisa agora. O pessoal está dizendo aqui, falando de banana e cacau também plantados juntos. Se você colocar, enfim, né, obviamente,
né, plantas que tenham, enfim, a mesma demanda nutritiva, né? Enfim, você obtém, enfim, a racionalização, enfim, desse insumo, né? Através de uma meose que se trabalha, né? De uma simbiose, enfim, que atua, enfim, naturalmente. O coco, ele tem um sistema, enfim, radicular, ele não tem raízes, então as raízes vão, né, na parte de direção. Aí você vai até afastando, muitas vezes, né, a parte de tempo da irrigação, vai aumentando o tempo da parte de tempo da área, e quando você vê, enfim, é uma coisa só, você vê, enfim, radículas do coco, enfim, já entrando por dentro lá da parte do maracujá. Essa nossa natureza é maravilhosa. E eu acredito muito, enfim, né, e aqui eu tenho a sorte, falando agora na cadeia de sucessor, né, eu tenho uma sorte, enfim, muito grande, que eu tenho 2 pessoas, né, que me acompanham nesse desafio e principalmente compartilham da mesma paixão. Sim. Né, que é o Antônio Neto, enfim, que é da parte administrativa, né, financeira, RH, com tudo, da parte de tempo de controladoria, e o Cleiton Queiroz, que é o nosso, enfim, né, gerente, enfim, técnico. Né, enfim, é aquele que, enfim, tem prazer de estar com a É o braço direito e o esquerdo. Às 5 horas da manhã maravilha. E tudo mais. E todo mundo com faca nos dentes para fazer acontecer. Porque tem você que precisa ter paixão. Se você pensar só no ganho e tudo mais, você termina revestindo tudo. Você não faz o uso daquilo. Porque é tão emocionante você pegar uma terra, enfim, que não só tem tem nada. mato. Entendeu? Aí você chegar, labrar essa terra. Entendeu? E ver um maracujazão bonito desse aqui, nem enrugado é. Quando falar agora cara de maracujá, eu vou dizer, não me ofendo não, eu vi o maracujá lá de eu disse, tá muito lisinho, inclusive. Olha, quando eu tô cansado, viu, Júlia e Andressa, o que eu faço? Eu vou pro campo, cara. Ixi, aí se renova todinho. Exatamente. Tenho certeza. Dava pra passar 2 anos aqui conversando sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma, até porque o assunto é muito vasto, né? A gente fica até curioso, né, com tudo que acontece. Você vê, o Eudes falou tantas coisas maravilhosas que a gente, no nosso dia a dia, a gente não tem noção disso. A gente só entra no supermercado e adquire ali, né, a produção. Mas é tão bonito, né? É tão bacana, é tão de coração, como o Eudes, né? colocou aqui, que a gente fica muito, muito alegre de trazer vocês aqui e da gente poder falar um pouco sobre isso. Já fica o convite, né, para Roberto também voltar aqui pra gente fazer essa nossa função de levar a informação. Ele cobrou a gente aqui na chincha e a gente não vai fugir não, lógico. Pois é. Tá fechado. Portanto, né, 2025, esteja conosco, conte conosco, Roberto. Você também, Eudes, né, pra gente levar aí. O telefone de Pedro tá aí, ó, não descarrega nunca. Pode ligar, exatamente. ele gosta de ligação geralmente de madrugada. Pode ligar, quando vocês forem pro campo, liga pra ele de madrugada. Quero agradecê-los demais. Infelizmente, nosso tempo acabou aqui, a gente até, né, extrapolou um pouquinho, mas porque vale a pena. Só um último assunto. Eu me comprometo, enfim, vocês, obviamente, deram a oportunidade que eu queria, enfim, falar muito sobre, enfim, minha roça, minha renda. Sim. Né? Que, a meu ver, se a gente colocar em prática isso, a criação, enfim, de renda, de receita é que mata a fome do pobre. Entendeu? E a gente não pode ter, não, de jeito nenhum, no Brasil, que a gente rico do jeito que ele é, 28 milhões de pessoas, enfim, no nível da extrema pobreza. Verdade. Isso nos envergonha a todos. Né? E tem muito no caráter social a nossa presença justamente do município tão carente que é o município de Ceramirim, né? Que sofreu muito com a perda, enfim, né? Do ciclo açucareiro. Da cana-de-açúcar, né? Já foi referência, os grandes engenhos, né? Quem nunca comeu rapadura? Aquela de Ceramirim comeu rapadura naqueles engenhos. E a Fazenda Nascença, enfim, que é a sede, né? Ela é uma fazenda de 1876. Vocês estão convidados a conhecê-la. Vou lá. Tem rapadura por lá? Olha, tem de tudo. Mais, temos a especialidade, nós temos um bolo de laranja lá. Ih, rapaz! Bora logo fazer esse café e correr lá pra em Capela, né? Em Capela fica... Pouco depois de Capela. Pouco depois de Capela. Muito bem, já sabe até onde é, Júlio. Já vou de trem aqui. Pode ver. Portanto, quero agradecer mais uma vez Roberto Papa, responsável pela governança do Eliagro. Já temos um compromisso marcado. Eudes, muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Assim que for possível, a gente dá aquela passada lá, viu? Pra conhecer. Tá certo? O Roberto, que é produtor rural vinculado aí ao projeto. Gente, vamos ficando por aqui. 12 horas 8 minutinhos. A gente fica